Top 5 Explora apresenta Top 4 Invenções que mudaram o mundo. Neste vídeo, você pode explorar invenções marcantes que transformaram a sociedade e o cotidiano das pessoas. Número 1. A eletricidade. Desde os primórdios da humanidade, o homem sempre se mostrou argumentativo sobre diversos assuntos, entre eles a eletricidade, que hoje é responsável por tantas facilidades no mundo moderno. Mas nem sempre foi assim. A eletricidade em si não foi criada, pois é uma força natural presente no universo desde o início dos tempos, mas o que foi descoberto e desenvolvido ao longo dos séculos foi a maneira de gerar, controlar e utilizar essa energia. A descoberta da eletricidade passou por diversas fases, com diferentes cientistas fazendo contribuições ao longo da história. O ponto de partida mais conhecido remonta à Grécia Antiga, por volta de 600 a.C., quando o filósofo Tales de Mileto observou que ao esfregar um pedaço de âmbar contra a pele de animal, ele atraía pequenos objetos como plumas e folhas secas. Essa foi uma das primeiras observações do fenômeno do que chamamos hoje de eletricidade estática. No entanto, foi apenas no século XVII que estudos mais profundos sobre a eletricidade começaram a acontecer, como os experimentos de Otto von Guericke e Stephen Gray. Mas o marco decisivo veio no século XVIII, quando Benjamin Franklin conduziu seu famoso experimento da pipa durante uma tempestade em 1752, demonstrando que os raios são uma forma de eletricidade. Já no século XIX, o físico e químico inglês Michael Faraday desenvolveu o princípio da indução eletromagnética, que é a base dos geradores e motores elétricos que usamos hoje. Faraday mostrou que, ao mover um ímã através de uma bobina de fio, era possível gerar uma corrente elétrica, o que revolucionou a forma como a eletricidade poderia ser produzida. Essas descobertas culminaram na criação de sistemas práticos de geração e distribuição de eletricidade, com grandes nomes como Thomas Edison e Nikola Tesla, que, no final do século XIX, ajudaram a estabelecer as bases para o uso comercial da eletricidade, transformando em uma força acessível e essencial para o mundo moderno. 2. O telefone. O telefone, uma das invenções mais revolucionárias da história, transformou a comunicação e conectou o mundo de uma maneira antes inimaginável. A história do telefone começa no século XIX, com uma série de invenções e experimentos relacionados à transmissão de som e voz por longas distâncias. A criação do telefone é amplamente creditada a Alexander Graham Bell, que, em 1876, patenteou o primeiro aparelho funcional de comunicação por voz. No entanto, outros inventores também contribuíram para essa tecnologia. Bell, nascido na Escócia, era professor de surdos e se interessou pela transmissão de som por fios durante seus estudos de acústica. Trabalhando com seu assistente, Thomas Watson, ele fez experimentos com ondas sonoras e telégrafos, buscando um método para transmitir a fala. O primeiro sucesso veio em 10 de março de 1876, quando Bell, em seu laboratório, falou as famosas palavras para Watson de Mr. Watson, come here, e o antitosse e o Sr. Watson, vem aqui, eu quero ver você. Essa frase foi a primeira mensagem de voz transmitida com sucesso por meio de um telefone. Bell descobriu que era possível converter vibrações sonoras, a voz, em sinais elétricos que poderiam ser transmitidos por fios e convertidos novamente em som no outro extremo. Antes de Bell, outros inventores também haviam avançado na criação de dispositivos de comunicação. Um dos mais notáveis foi Antonio Meucci, um inventor italiano que, por volta de 1854, desenvolveu um aparelho chamado o teletrofono, que permitia comunicação por fios em curtas distâncias. Porém, Meucci nunca conseguiu obter uma patente oficial devido a dificuldades financeiras, e sua contribuição ficou relativamente desconhecida até o final do século XX, quando foi reconhecido oficialmente pelo Congresso dos Estados Unidos como uma figura importante na história do telefone. A invenção de Bell, no entanto, foi o ponto de partida para o desenvolvimento massivo da tecnologia. Após a patente, ele fundou a Bell Telephone Company, que se tornaria uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. A partir daí, o telefone se espalhou rapidamente pelo mundo, com novas inovações que melhoraram a qualidade de som, a capacidade de conexão a longas distâncias e, eventualmente, a criação das redes telefônicas.
Com o tempo, a tecnologia evoluiu, surgiram os telefones automáticos, os celulares e, mais recentemente, os smartphones, mas a base para toda essa transformação foi o trabalho pioneiro de Alexander Graham Bell e sua busca incansável por conectar as pessoas por meio da voz. 3. A Internet. A história da internet é uma jornada fascinante que envolve décadas de inovações tecnológicas e colaboração global. Ela surgiu como uma ferramenta militar e científica, mas se transformou em um dos principais pilares da sociedade moderna. A internet que conhecemos hoje começou a tomar forma no final dos anos 1960, com o desenvolvimento da ARPANET, e evoluiu ao longo das décadas, tornando-se uma rede global de comunicação e troca de informações. Tudo começou durante a Guerra Fria, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos buscava maneiras de garantir a comunicação entre bases militares em caso de ataques. A resposta veio através de uma agência chamada ARPA, Advanced Research Projects Agency, que, em 1969, lançou a ARPANET, um projeto experimental de rede de computadores capaz de conectar universidades e centros de pesquisa para o compartilhamento de dados de forma segura e eficiente. A ARPANET usava a tecnologia de comutação de pacotes, uma inovação que permitia o envio de dados fragmentados por diferentes caminhos e sua reconstituição no destino final, criando um sistema robusto e resistente a falhas. O marco histórico do primeiro envio de uma mensagem pela ARPANET ocorreu em 29 de outubro de 1969, entre a Universidade da Califórnia em Los Angeles e UCLA e o Instituto de Pesquisa de Stanford. A mensagem, que deveria ser o login, foi cortada na metade, e o que foi transmitido foi apenas Olô. Embora simples, esse momento foi o primeiro passo na criação da internet. Nos anos 1970, a ARPANET continuou a crescer e foi unindo mais universidades e centros de pesquisa. Durante esse período, surgiram outros avanços importantes. Em 1973, os cientistas Vince e Bob Kahn desenvolveram o protocolo TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, que se tornaria a espinha dorsal da internet moderna. O TCP/IP permitia que diferentes redes de computadores se conectassem, formando uma rede global unificada. A década de 1980 marcou uma fase de expansão da rede além de seu uso militar e acadêmico. Em 1983, a ARPANET oficialmente adotou o protocolo TCP/IP, e a internet começou a se tornar mais acessível. O governo dos Estados Unidos decidiu abrir essa tecnologia para universidades e outras instituições ao redor do mundo. Em 1989, a ARPANET foi oficialmente desativada, mas sua estrutura deu origem à internet. O grande salto em direção à internet moderna veio em 1989, quando o cientista britânico Tim Berners-Lee criou o World Wide Web, WWW, enquanto trabalhava no CERN, na Suíça. Berners-Lee desenvolveu um sistema de hipertextos que permitia a navegação entre páginas conectadas, usando um navegador da web. Ele também criou os conceitos de URL, Uniform Resource Locator, HTML, Hypertext Markup Language, e HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que são as bases da web que conhecemos hoje. O WWW foi lançado publicamente em 1991 e rapidamente começou a crescer, facilitando o acesso à informação de forma mais visual e interativa. Nos anos 1990, a internet começou a se popularizar com o surgimento de provedores de acesso comerciais e o desenvolvimento de navegadores gráficos, como o Mosaic e posteriormente o Netscape Navigator. Essa década também testemunhou o crescimento de serviços como e-mail, fóruns, e mais tarde, redes sociais e e-commerce. Desde então, a internet evoluiu rapidamente, tornando-se a principal plataforma para comunicação, comércio, entretenimento e educação no mundo. Hoje, bilhões de pessoas estão conectadas à internet, que continua a transformar a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos, impulsionada por tecnologias como redes sociais, computação em nuvem, inteligência artificial e dispositivos móveis. 4. A roda. A invenção da roda é um dos marcos mais importantes da história humana, revolucionando a forma como as civilizações se desenvolveram ao longo dos séculos. Embora não seja possível atribuir a criação da roda a um único indivíduo ou grupo, a origem dessa inovação remonta ao período neolítico, por volta de 3500 a.C., na antiga Mesopotâmia, uma região que hoje corresponde ao Iraque.
Acredita-se que o primeiro uso da roda tenha sido para a fabricação de cerâmica, antes mesmo de ser usada para transporte. Arqueólogos descobriram que a roda de oleiro foi desenvolvida por volta de 4000 a.C., permitindo aos artesãos moldar recipientes de barro de forma mais eficiente. Isso sugere que a roda inicialmente surgiu como uma ferramenta para facilitar o trabalho, e só mais tarde foi adaptada para outras funções. A adaptação da roda para o transporte veio alguns séculos depois. Os primeiros registros de rodas associadas a veículos datam de cerca de 3500 a.C., em desenhos e artefatos encontrados em túmulos da antiga Mesopotâmia. As primeiras rodas não eram exatamente como as que conhecemos hoje, elas eram feitas de blocos maciços de madeira presos uns aos outros, formando um disco sólido. Essas rodas sólidas eram bastante simples, mas muito úteis para a época, permitindo que pessoas e bens fossem transportados com mais eficiência do que antes. A verdadeira inovação aconteceu quando os artesãos começaram a dividir a roda em partes, usando eixos e cubos para que ela pudesse girar livremente. Isso possibilitou a criação de carros puxados por animais, como bois e cavalos, que eram capazes de transportar mercadorias por longas distâncias de maneira muito mais rápida e menos trabalhosa. Essas inovações foram fundamentais para o crescimento do comércio e o desenvolvimento de grandes civilizações. Além da Mesopotâmia, outras culturas antigas também contribuíram para a evolução da roda. No Egito, por volta de 2500 a.C., carruagens com rodas começaram a ser usadas em cerimônias e batalhas. Na China e na Europa, rodas de madeira com raios começaram a surgir, tornando os veículos mais leves e mais rápidos. A Grécia e Roma também fizeram avanços importantes no uso da roda, especialmente no design de carros de guerra e de transporte. Com o passar dos séculos, a tecnologia da roda continuou a evoluir. No período medieval, rodas de ferro começaram a ser usadas, e os veículos se tornaram mais sofisticados, capazes de transportar cargas maiores e viajar por distâncias ainda maiores.